Após quase 6 décadas de criação, a Zona Franca de Manaus continua buscando formas de continuar a exercer seu papel de fomento e de impulsionadora do desenvolvimento econômico de Manaus, do estado do Amazonas e das áreas de livre comércio nos estados da região norte do Brasil. A votação da proposta de emenda constitucional da reforma tributária, concluída no final do ano passado, foi a mais, digamos assim, a batalha final que o programa teve que enfrentar para continuar competitivo e atrativo, tanto para as empresas quanto para os cofres públicos. Mas os desafios ainda continuam agora com a regulamentação dos novos tributos. Eu sou William França e para tratar das questões que afetam a Zona Franca de Manaus nessa próxima etapa da reforma tributária, entre outros pontos, é que eu recebo o deputado Paulderney Avelino, que representa o estado do Amazonas pela União Brasil e que está de volta à Câmara para o seu 7º mandato. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta e à Câmara dos Deputados novamente. Obrigado, William. Muito obrigado. Muito bem. Quais são as perspectivas para esse novo mandato que se inicia agora, nesse começo de ano legislativo? Olha, nós temos aí prioridades. E eu acho que a principal dela, mesmo que seja em um ano eleitoral, é a regulamentação da PEC que fez a reforma tributária. Essa reforma tributária que nós buscávamos há mais de 30 anos. Uma reforma tributária que, acredito, veio simplificar a execução dos impostos, seja para o executivo, seja os executivos nos 3 níveis da federação, seja para as empresas, para os pagadores de impostos. Acho que isso vai fazer com que o Brasil possa ganhar um novo fôlego no concerto dos países para que nós possamos voltar a ter um protagonismo no comércio internacional. Então, essa reforma tributária, que tem prazo para que esses projetos de lei complementar cheguem ao Congresso Nacional, cheguem à Câmara dos Deputados, acredito que seria extremamente importante que nós pudéssemos avaliá-los, votá-los ainda esse ano. Muito bem. Embora o senhor não estivesse presente aqui no início ou quando houve a votação do ano passado, mas o senhor acompanhou muito de perto. Conta um pouquinho para a gente entender qual é a confusão que envolveu, que quase tirou a Zona Franca de Manaus dos benefícios. Conta um pouquinho de como foi essa tramitação até chegar no desenho final que está hoje, por favor. Olha, nós tivemos vários embates. Eu, no início, estava fazendo parte de um grupo como secretário de Planejamento, Indústria e Comércio lá do estado do Amazonas. Estive com o secretário Bernardo Api, junto com o meu time do Executivo Estadual. Depois, passei a acompanhar próximo, ouvindo e debatendo essas questões com os técnicos. A Câmara, os deputados e os senadores tiveram realmente um papel muito importante nesse processo. Uma vez aprovado na Câmara, o Senado colocou ali algumas questões que não haviam sido colocadas na Câmara para proteger a Zona Franca de Manaus, que foi a criação de uma CID, que é essa contribuição de intervenção no domínio econômico para substituir o IPI que tinha sido... vai ser extinto. Que vai ser extinto. Muito bem. Só que o pessoal da Câmara não entendeu a criação dessa CID. A criação da CID, como o IPI, no caso da Zona Franca de Manaus, é para não ser cobrado, ou seja, serve de proteção. Então, essa CID era para produtos que seriam produzidos em Manaus, que seriam eventualmente produzidos fora de Manaus. Então, esse pagaria o tributo. Só para a gente exemplificar, por exemplo, a gente sabe que Manaus tem um polo importante de motos, por exemplo, de montagem de motos. Então, se a moto montada em Manaus ficaria livre de imposto, mas a mesma moto, se eventualmente fosse não fica livre de impostos. Mas se ela fosse produzida em outro, se ela venha a ser produzida em outro estado, não. Aí incide o IPI. IPI de moto é 35% hoje, e aí você
você tem a isenção do IPI ou alíquota zero no estado do Amazonas. Para aquela moto produzida no estado do Amazonas. Para moto. Uhum. Então, quem produz fora paga alíquota. Essa CID, ou como vai acabar o IPI, essa CID iria substituir o IPI com uma alíquota, digamos, de 35%. Só que como a moto não é produzida no resto do Brasil, não haveria arrecadação dessa contribuição. Então, como lá não paga, continuaria sem ter a tributação. Agora, quem quer importar, sim, paga. Entendi. Paga hoje com o IPI e pagará amanhã. Como a Câmara retirou a CID que o Senado tinha colocado através de emenda do senador Eduardo Braga, emenda de relator, que foi o relator lá, e trouxe de volta o IPI como proteção à Zona Franca de Manaus. Então, este IPI vai viger como essa proteção, ou seja, não vai ter IPI fora da Zona Franca de Manaus, ou seja, o IPI da Zona Franca de Manaus é para não arrecadar, apenas para proteger os produtos que lá são produzidos. Se alguém quiser importar moto, TV ou qualquer outro produto que tenha na Zona Franca de Manaus, que produza a Zona Franca de Manaus, terá que pagar esse IPI. Ou, se quiser produzir fora de Manaus, terá que pagar esse IPI. A gente fala de uma economia local de quantas pessoas, quanto é envolvido? O que a Zona Franca representa para o seu estado? Olha só, hoje, em 2022, eu tenho uns números aqui, em 2022, a Zona Franca de Manaus, ela empregou 110 mil trabalhadores diretos. Em 2023, foram 112, quase 113 mil trabalhadores diretos. A despeito de ter aumentado o número de trabalhadores desse contingente, por conta da pandemia, por conta de ajustes, por conta de uma seca terrível que desceu, os rios desceram a níveis nunca antes verificados. A gente acompanhou de longe aqui esse drama lá. Aí nós tivemos, por exemplo, em 22, nós tivemos um faturamento na Zona Franca de Manaus de 178 bilhões, quase, 177.929, quase 178 bilhões de reais. Em 2023, esse faturamento caiu para 173.470 bilhões de reais. Ainda assim um número expressivo, uma queda, mas ainda assim muito expressivo. Um número expressivo. Mas esse número deve crescer mais, porque é de janeiro a dezembro, mas as empresas fazem ajustes. Sim. E esse número deve crescer um pouco. O que aconteceu? Aconteceu que alguns produtos que estavam represados, por exemplo, represada a comercialização, motocicletas, por exemplo, que estava em terceiro lugar em 2022. A motocicleta que faturou 26 bilhões, ou 14,68% de todo o faturamento, no ano de 2023 passou para 30 bilhões 815 milhões de reais, ou seja, que dobrou. 17,76% a mais. E diga-se de passagem, foi um dos poucos setores que cresceram. Junto com ele cresceu o setor mecânico, que é aquele setor que produz peças para a indústria de duas rodas, seja bicicleta, seja motocicleta. Esse setor mecânico é interessante falar. No início do século, digamos assim, em 2003, eu desonerei a cadeia produtiva através de uma lei aqui no Congresso Nacional. E essa desoneração, ela permitiu que se criasse lá em Manaus um polo de partes e peças, de componentes. Porque antes disso,
Vocês tinham que importar todo o... Não, e era mais barato trazer de fora do que produzir em Manaus. E aí eu consegui fazer essa desoneração dessa cadeia produtiva para os componentes produzidos em Manaus. Então o senhor ampliou toda a produção, né? Hoje é o maior polo que tem lá, que mais gera emprego. Em torno de 40 mil trabalhadores trabalham nesse setor. Ou seja, setor mecânico, metal mecânico, que produz partes e peças para a indústria de motocicletas, e você disse, a indústria de montagem. É uma indústria de montagem que tem, em vários modelos, 100% produzidos na Zona Franca de Manaus. Não só nas fábricas, porque as fábricas, a indústria do bem final, ela monta, mas traz as peças de outras empresas que estão lá produzindo para essas empresas. Graças àquela lei que eu fiz lá no início dos anos 2000, que permitiu que essa indústria fosse para Manaus gerar emprego, gerar renda e gerar toda essa cadeia produtiva em torno dos produtos de bens final. Não apenas o setor de duas rodas, como também o setor de televisores. Hoje a indústria de plástico, termoplástico, por exemplo, produz, aliás, está tendo problema muito sério aí com relação ao termoplástico. Num outro momento a gente vai falar sobre isso. Podemos falar sobre isso. Termoplástico produz o controle remoto, já monta o controle remoto e entrega para as fábricas que produzem o televisor. Então, realmente... É o ciclo completo. É um ciclo completo. Então, é uma coisa extremamente importante, muito interessante. Vale a pena visitar, conhecer ainda mais e melhor a indústria da Zona Franca de Manaus, que não como muitos dizem, uma indústria de maquiagem, uma indústria simplesmente de montagem. É realmente uma indústria do começo ao fim. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de, mais uma vez, desejar sucesso nessa empreitada. O senhor está reforçando a equipe e vai, pelo que eu estou vendo, vai cuidar com muito cuidado aí dessa regulamentação da reforma tributária. Não só reforçando a equipe, estou trazendo vários técnicos profissionais que conhecem questão fiscal e tributária do país para ajudar a resolver a questão da indústria nacional como um todo, porque a indústria nacional vem perdendo competitividade, vem perdendo mercado para a indústria estrangeira, sobretudo a chinesa, e nós temos que salvar a indústria nacional. Não estou preocupado só com a Zona Franca de Manaus, estou preocupado com a indústria brasileira. Obviamente, a indústria brasileira é composta também da indústria que está em Manaus. Sucesso na sua jornada aqui à frente desse trabalho. Muito obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado, William. Quer saber mais detalhes sobre os temas sobre os quais conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br, e também as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção.